de volta com outros elementos e hoje a gente está falando sobre política e o Júlio estava falando sobre... Não, a gente estava falando no bloco anterior dessa questão, tem que... é por algo maior. Só que quando a gente quer melhorar a educação, melhorar o sistema, querendo ou não, acho que as pessoas hoje não têm tanta conscientização, quem sabe porque a gente passou da ditadura, isso ficou meio esquecido. Precisa se agrupar. Eu acho que as pessoas com interesses comuns, independente de partido, mas assim, organizações, sindicatos, né? Independente de organizações. A questão é que eu acho que o que falta na política, em termos geral, e como política, aquilo que eu falei antes, é ainda o agrupamento por um interesse. Quem sabe as tribos sociais, enfim, urbanas, a gente vê que elas têm algo de político, porque elas têm um interesse comum. Eu acho que é isso que falta na nossa sociedade, que a grande parte da sociedade não há um interesse comum, quer dizer, a minha política eu vou lá e voto. Eu tenho a impressão... Quem sabe só o teu voto não vai fazer diferença. O meu voto até pode fazer diferença, mas não é o voto que vai mudar a política. O voto vai colocar uma pessoa lá, que daí a gente sabe como é que é o sistema. Que pode começar também por baixo, digamos assim, não precisa ir direto no voto, mas a gente pode se juntar, digamos assim, por uma ONG e fazer uma política em benefício às crianças carentes, por exemplo. Isso eu não falo só nisso, eu falo assim, aconteceu alguma coisa no bairro, algum fato, ou enfim, a estrada do bairro tá ruim. Eu acho que falta até essa união lá da associação de bairro, ou sem associação, os moradores pegarem, se juntarem e botarem a boca no... Tem uma grande parte da sociedade que está muito acomodada, só isso. vota. Nós falamos naquele... Fala, Gabi, a nossa convidada está falando e eu muita gente está acomodada, eles acham que a obrigação deles é apenas votar, não é acompanhar, não é exigir. Entende? Mas está acompanhado por falta de interesse, será? Lembra dessa questão do interesse que nós falamos naquele programa sobre o Brega, que a gente estava falando com a ditadura, que hoje a gente não faz mais coisas... Porque a gente é meio desanimado com a política, com as coisas. Sim, nós estamos aqui meio desanimados. Eu acredito que a gente se tornou muito individualista, tudo em função de questão financeira, por a maioria das vezes. Concordo. Hoje em dia, quem tem interesse mesmo na política é quem está lá dentro e quem está tirando alguma coisa disso, entendeu? Só que daí as pessoas só veem a política como essa questão partidária. E daí essa questão que a Gabriela disse, ninguém se interessa. Mas tem sonhadores, tem idealistas ainda. Para concluir o que eu estava falando, o que é muito triste que a gente está vendo hoje em dia é o fato de concorrências desiguais, que são candidatos a vereadores que gastam 500 mil numa campanha, que fazem coisas ilícitas, contra candidatos que a gente sabe que não têm condições de arcar com uma campanha assim. Que é o cara aquele lá da comunidade que acha que quer fazer alguma coisa, que quer ir sentar lá na cadeira e que não tem condições. Não tem dinheiro para pagar uma campanha, cara. Essa voz por causa da grana. O cara que está bem intencionado não tem como concorrer com o cara que é maior. E isso é uma tristeza, não tem. Outra coisa que eu acho que a gente se acomoda. Que é um ponto que a gente tem que falar é que a gente não deve se deter só em eleições. Eu acho que é muito importante também, se não até mais do que votar, é cobrar. Que isso ninguém faz. Só que não também aquela cobrança que eu acho injusta, que a mídia colocou que tal vereador, tal prefeito, tal governador roubou. Agora, não adianta. Eu digo... Entendeu? A questão de cobrar é ficar fiscalizando. Isso, é fiscalizar. Passarinho me perguntou aqui no ouvido, quem se lembra em quem votou na última eleição? Graças a Deus, eu lembro de quem eu votei. Eu nas também duas últimas. Eu acho que desde as primeiras eleições. Eu acho que eu lembro de quase todas também. Eu acho que até quem... Não, eu lembro. Um dia eu perguntei isso na minha... É que meu não foram muito. Na minha aula, assim, que eu estava fazendo, aí na agência, até... na agência online aqui que a gente tem na Unifra, eu perguntei pro pessoal quem lembrava e eu fiquei assim horrorizado, sozinho que eu lembrava, a única pessoa que lembrava os senadores que votou na vida. Eu lembro dos senadores que eu votei. Gente, eu votei nos tais senadores, eu votei em tais governadores, eu votei em tais deputados. Aí falando em senador, vamos lembrar do Sarney, né? Que tá acontecendo esse furdunço todo que a gente esqueceu de falar no início. Era um puxão de orelha, dos pontos que a gente tinha que falar. Enfim, discussões. Mas eu acho que a gente tem um... O Passarinho me contou que tem elemento surpresa no programa de hoje. O Passarinho tá falando. Não, o Passarinho tá enlouquecido aqui no meu ouvido hoje.
Vamos ver É o um que o nosso papagaio. elemento surpresa tem para nos dizer. Bom, a participação dos jovens na política ela é muito importante porque numa democracia a política se faz a partir da participação popular. Então, quanto mais jovens se inicia a participação das pessoas, e quando a gente fala de política, a gente fala de todas de várias instâncias, do público, né? Daquelas questões que são atinentes a todos os interesses da população. Então, quem deve fazer política? Todas as pessoas da sociedade, começando pelos jovens, aprendendo que na democracia as coisas não acontecem de forma gratuita e nem tem que acontecer de forma autoritária. Todas elas são conquistas. Né? Então, à medida que quanto mais cedo se conhece política e se participa disso, seja nas organizações profissionais, seja nas organizações de grêmios estudantis, de diretórios acadêmicos, enfim, que a gente comece a se preocupar com questões mais coletivas, isso só tem contribuições para a sociedade como um todo. A gente percebe como as coisas são formadas e percebe a nossa importância na conquista dos nossos direitos, né? E na ampliação desses nossos direitos. Porque assim, os direitos eles não são doados pelo Estado, eles são conquistados. Então, à medida que eles são conquistados, a luta nessa esfera pública, a afirmação dos nossos direitos, a nossa possibilidade de participação, a nossa livre expressão, a nossa livre manifestação, elas são cada vez mais fortalecidas à medida que nós as utilizamos. Então, assim, eu vejo isso como um aspecto extremamente positivo de uma sociedade que se quer sempre democrática e sempre na conquista de mais garantias de direitos coletivos.